lidando com as dificuldades diárias. Capítulo 7. Mentes distraídas. Nesse exato momento, seus pensamentos estão zumbindo como um enxame de abelhas. A redução desse complexo agitado a uma unidade parece uma tarefa além de toda a força humana. Mas a situação não é tão desesperadora quanto se supõe. Tudo acontece apenas na periferia da mente, onde ela toca ao mundo das aparências e reage a ele. No centro há uma quietude que nem você é capaz de romper. Evelyn Underhill. Em 1994, Seven Barkert escreveu Elegias a Gutenberg, em que previu que em cerca de uma década a revolução eletrônica teria mudado nosso mundo, deixando-o irreconhecível. Nadaremos em impulsos e dados. Um microchip nos fará ofertas praticamente recusáveis. Hoje sabemos como sua previsão era precisa. Clicamos em uma infinidade de links na internet, executamos multitarefas em diferentes mídias, escrevemos um blog diariamente, checamos nosso e-mail de hora em hora, enviamos mensagens de texto a amigos e outras pessoas ao longo do dia. Estudos da neurociência mostram que as vias neurais do nosso cérebro estão se ajustando a essa nova realidade, de maneira que a nossa capacidade de atenção contínua está diminuindo. Claro, em toda parte escutamos as pessoas reclamando do mundo conectado. Como a vida ficou complicada e como isso é frustrante, sem deixar, contudo, de utilizar cada invenção tecnológica disponível. A verdade é que apreciamos nossa glutonaria tecnológica. Tudo é muito interessante e estimulante. Uma questão superficial. Nosso problema é bem mais essencial. Essa questão mais básica, mais profunda, pode ser resumida em uma palavra: distração. A distração é o principal problema espiritual dos nossos dias. A internet, é claro, não causou esse problema. As pessoas já eram distraídas bem antes do seu surgimento. Blaise Pascal observou: a única causa da infelicidade do homem é que ele não sabe ficar quieto em seu quarto. O fato de nossas agendas estarem lotadas e de sermos constantemente bombardeados por múltiplos estímulos apenas revela que sucumbimos à mania moderna que nos mantém perpetuamente distraídos. No momento em que procuramos entrar no silêncio criativo da oração meditativa, cada assunto premente clama por nossa atenção. Temos um coração barulhento. Infelizmente, nossos cultos cristãos de adoração não ajudam muito nesse sentido. Hoje, em sua maioria, eles se tornaram uma grande distração bem produzida. A adoração que deveria nos levar à presença de Deus tornou-se pouco mais que uma forma organizada de nos afastar da presença divina. Não é de admirar que, para começar a aprender a oração meditativa, precisemos de ajuda para controlar a nossa mente distraída. Pequenos começos. O primeiro conselho que eu daria em relação a uma mente distraída é que devemos manter a calma com nós mesmos. Não desenvolvemos um coração barulhento da noite para o dia. Além disso, levará tempo e paciência para aprendermos uma concentração sincera. Dietrich Bonhoeffer oferece um conselho sábio exatamente sobre esse assunto. A primeira coisa a lembrar é não ficar impaciente consigo mesmo. Não se intimide em desespero pelo vaguear dos seus pensamentos. Apenas sente-se a cada dia e espere pacientemente. Se seus pensamentos ficam fugindo, não tente restringi-los. Não há problema em deixá-los correr para seu destino. Depois, entretanto, incorpore às suas orações
o lugar ou a pessoa para o qual eles se desviam. Assim você retomará de onde parou. E os minutos de tais digressões não serão desperdiçados nem atrapalharão a sua oração. O murmúrio interior que experimentamos no momento em que tentamos ficar quietos e ouvir o Senhor, sem dúvida nos diz algo sobre nossa própria distração. Não é errado dedicar todo o tempo de nossa meditação para aprender sobre o nosso caos interior. Além disso, às vezes precisamos ser firmes, ainda que gentis, falando palavras de paz à nossa mente, apressada a fim de instruí-la em um caminho mais disciplinado. Muitas vezes tenho à mão uma lista de coisas a fazer e simplesmente anoto as tarefas que estão desviando minha atenção até que todas tenham vindo à tona. Aí os pensamentos agitados podem acalmar-se e eu consigo ficar tranquilo. Se um assunto em particular parece intrometer-se em nossa meditação, podemos perguntar ao Senhor se essa intromissão tem algo a nos ensinar. Isso é, favorecemos o intruso, tornando-o o objetivo da nossa meditação. Agora, se precisamos tratar com seriedade o problema de uma mente distraída, devemos começar com nossa preparação antes da meditação propriamente dita. Nas circunstâncias contemporâneas, é importante encontrar meios para crucificar o espírito da distração. Uma forma inicial pode ser praticar um sabate de todas as mídias eletrônicas. Sugiro um jejum de todos os dispositivos digitais, 1 hora por dia, um dia por semana, uma semana por ano. Veja se isso ajuda a acalmar sua distração interna. Tenho uma amiga que, quando lidera retiros, pede a participantes que entreguem e não apenas desliguem seus celulares, Blackberries, iPads. Ela diz que quando faz esse pedido, as pessoas olham para ela como se tivesse acabado de lhe pedir que cortem o braço direito. Palavras que dançam de beleza. Quero oferecer um conselho que pode a princípio parecer estranho, mas serve para disciplinar a mente distraída. Estou falando da leitura seletiva de poesias. 3 coisas tornam a poesia especialmente útil para acalmar nossa mente. Primeiro, a poesia nos surpreende com sua economia de palavras e beleza de linguagem. Isso é incomum em nosso mundo repleto de palavras, no qual publicitários e políticos constantemente prostituem a linguagem em troca de vendas ou votos. Palavras escolhidas com cuidado e escritas com beleza nos desaceleram e nos fazem concentrar a atenção em assuntos essenciais. Segundo, se você se parece um pouco comigo, simplesmente não entende o que o poeta está dizendo na primeira leitura, isso nos força a parar, voltar e ler as palavras de novo e de novo. Se formos pacientes, nossa mente agitada lentamente se tornará envolvida com o poema. Frequentemente, um poema tem duplo sentido, e levamos um tempo para ultrapassar o texto da superfície e ir mais fundo, até chegar à questão que o poeta objetiva. Finalmente, quando começamos a entender o texto, percebemos que toda a agitação da nossa mente acalma consideravelmente. Terceiro, a mente com frequência fica fascinada pela metáfora do poema. A metáfora, como lhe é peculiar, parte de 2 coisas bem diferentes para mostrar um ponto em que elas são semelhantes. Estamos empregando uma metáfora quando chamamos de mouse, rato, aquele pequeno e acinzentado dispositivo de computador que usamos todo dia. Nossa mente se fascina diante da imagem de bifurcação na estrada. Isso nos faz concentrar a atenção enquanto pensamos nas escolhas que temos de fazer na vida. Assim, a metáfora no poema ajuda a centrar uma mente distraída.
Gostaria de recomendar brevemente 3 poetas: os clássicos John Donne e George Herbert, e um poeta contemporâneo chamado Robert Siegel. É lógico que você pode ter o seu poeta favorito, ou talvez você mesmo goste de escrever poesia. John Donne é provavelmente o maior dos poetas metafísicos do século XVII. Nós o conhecemos pelas famosas linhas: nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado. E por isso não perguntai: por quem os sinos dobram? Eles dobram por vós. Gosto dele em especial por suas imagens vivas e emoções contundentes. Considere esse fragmento de seus sonetos de meditação. Golpeia meu coração, Deus Trino, pois tu apenas bates, sopras, lustras e procuras consertar, para que eu possa me erguer e ficar de pé. Derruba-me e dobra tua força para quebrar, arrebentar, queimar e fazer-me de novo. George Herbert era contemporâneo de Donne. Escreveu um livro excelente sobre formação espiritual no contexto O Paroco do Campo. Mas em meio a toda a mediocridade da sua vida paroquial, nascimentos e mortes, casamentos desfeitos e pais ansiosos, dezenas de visitas pastorais e incontáveis xícaras de chá, Herbert também escrevia poesias mais que surpreendentes. Seus poemas têm algo que acalma nossa mente e o nosso coração. Se como uma flor desabrocha e morre, desejavas oferecer-me para algum bem, antes que eu fosse no extremo da geada, congelado em botão. Robert Siegel é um maravilhoso poeta da atualidade. Já está sendo comparado a Keats e outros. Não estou qualificado para comentar tais assuntos, mas me sinto profundamente atraído por sua habilidade excepcional de ver no mundo natural pequenas epifanias da vida comum. Ele descreve sobre todos os tipos de assuntos, mas, quando se volta para a ordem criada, acontece algo misterioso, quase místico. Considere este poema que dá título ao seu mais novo livro. Chamas amarelas tremulam sobre o alimentador, um Pentecostes de pintacilgos. Alguns chamam a poesia de linguagem de Deus. Eu entendo por quê. Uma meditação simples para focar a mente. É quase um sacrilégio passar de palavras que foram lapidadas, cinzeladas e polidas para algo tão prosaico como um exercício de meditação. Entretanto, quero fornecer-lhe uma ferramenta simples para lidar com a mente distraída. Por falta de um nome melhor, chamo esse exercício de meditação de saca-rolhas. Encontre um lugar confortável que seja livre de distrações. Pode ser a sua cadeira preferida. Em sua imaginação, talvez você queira colocar Jesus na cadeira à sua frente. Ele sorri e acena. Comece lendo ou recitando em sua mente uma das passagens bíblicas preferidas, talvez o Pai Nosso ou o Salmo 23. Imagine que há rolhas em todos os 10 dedos das mãos e dos pés, e quando estiver pronto, saque essas rolhas e assista à cena enquanto um líquido turvo escorre para um ralo no meio da sala. O líquido representa todas as distrações e inquietações que ocupam a sua mente. Os arrependimentos de ontem, as responsabilidades de hoje, os medos de amanhã, enquanto o líquido escorre. Você observa o nível baixar, baixar e baixar, até que tudo se vai. Então você recoloca as rolhas, e Jesus, sorrindo, se aproxima, tira o tampo da sua cabeça e começa a enchê-lo com um líquido brilhante e cristalino. O líquido representa a palavra de Deus,
que preenche você de tal forma que não há em você nenhum espaço em lugar algum para distração de nenhum tipo. Seu corpo está cheio da palavra de Deus, sua mente está cheia da palavra de Deus, seu coração está cheio da palavra de Deus. Todas as distrações se foram, e nessa postura você ouve a palavra do Senhor. François Fenelon escreveu: Deus não para de falar, mas o barulho das criaturas lá fora e da nossa paixão aqui dentro nos ensurdece e cessa o nosso ouvir. Devemos silenciar cada criatura, devemos silenciar a nós mesmos, para ouvir no silêncio profundo da alma a voz inefável do cônjuge. Devemos curvar a orelha, porque é uma voz gentil e delicada, ouvida apenas por aqueles que já não ouvem qualquer outra coisa. Que eu possa não ouvir nenhuma outra coisa, a não ser a voz dele.